muito bom poder estar conhecendo a Sala Glauber Rocha. Manter isso em atividade deve ser uma coisa meio complexa, então eu fico feliz de estar aqui. Estou trabalhando em Salvador, de repente chego de cara, está tendo um festival, é sinal de que as coisas estão acontecendo. Eu não sabia, eu estou na cidade filmando, mas estou trabalhando, então, mas já deu para sentir que é um foco de resistência e em sendo um foco de resistência tem todo o meu apoio e eu desejo que esses 8 anos se multipliquem, trazendo cada vez mais as pessoas para o cinema, porque isso também é formação do público. Agora nós estamos com o lançamento do Zé Lito Viana. Um seminário como esse, pelo jeito, é seminal, né? O Guarani, depois veio o Nego Fugido, depois Carreto, depois Sala de Milagres, agora Desterro. Muito bacana, um espaço muito bom e tomara que tenha vida longa. Achei muito legal, estou achando muito legal. A criação de um clima muito bom, de festival mesmo, sabe? E estou feliz de estar aqui. Assisti 2 filmes de Orson Welles, mas não foi o Cidadão Kane. E acho que a organização muito boa organização, clima muito legal. Acho que Salvador precisa disso, como eu já falei em outra entrevista, precisa desse tipo de evento, sabe? Não, gente, eu acho ótimo. A segunda vez que eu venho, seminário super importante, super interessante, de grandes filmes. Acho que o Glauber Rocha, a produtora e as pessoas que estão aqui estão de parabéns, porque eu estou aqui há 3 dias e não consigo sair. E acho que outras pessoas devem vir e devem ter mais edições. E só para terminar, desculpe, só um pouquinho mais de paciência, Salvador precisa muito desse tipo de evento. O patrocínio do governo federal, através da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, do governo do estado da Bahia, da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Fazenda, através do programa Faz Cultura e com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos. Tenho o prazer de dar seguimento à programação do Festival Cine Futuro, 8º Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual. Vem formando aí gerações, né? A sua 8ª edição. Então, sem mais, eu vou dar a palavra também, estamos aqui felizes de estar num ambiente, né, de culto, né? De culto, agora no caso ao cinema, literalmente, né? O cinema é uma... O Festival Cine Futuro, eu estou tendo o prazer de participar do Festival Cine Futuro, lançando as caricaturas Gente de Cinema na Bahia número 1. Tem que falar isso, número 1, porque tem várias pessoas que estão de fora, que fazem parte do audiovisual baiano, mas houve uma seleção rígida, então só ficaram 26. Em 98, que é sobre a revolta dos alfaiates, a insurreição baiana, né, do século XVIII, que é muito interessante, eu vou mostrar uns trechos. E o outro filme é do Jairo Ferreira, que também eu vou falar mais especificamente, que é um super-oitista, que morreu alguns anos atrás, recentemente, e que tem uma produção grande em Super 8 nos anos 70. Essa possibilidade do próprio cinema, antropologicamente hoje, produzir, né, trazer, né, essas experiências disruptivas. No momento que você sai de si, né, você partilha uma experiência antropológica, religiosa, sabe? Então, eu acho que um pouco é uma questão que me inquieta muito, que eu
ninguém está sabendo responder direito. Então eu queria ver se vocês esboçam alguma coisa, por favor. Bom, eu acho que essa pergunta do Rubem é fundamental, né? Quer dizer, quando eu falo da história da ênfase nos processos, justamente me parece que qualquer ferramenta pode ser apropriada, mas vamos perguntar para quê, né? Exatamente. O que eu faço com esses processos de disruptivo, né? E eu vejo hoje, justamente isso que eu acho interessante, quando eu falei que até que ponto a gente distingue, obviamente, né, quer dizer, a modo de produção um cinema artesanal, experimental, que a gente chamava de independente hoje, né? O que implica isso diante, por exemplo, de uma produção, enfim, massificada, toda a grande discussão da teoria entre, né, a distinção cinema experimental, comercial, ou narrativo, não narrativo, mas eu acho que a questão que interessa quando eu digo assim, eu gosto de pensar nos processos, porque eu acho que os processos podem ser apropriados para os mais diferentes usos. E hoje, o que me parece muito claro, né, também, é como tem todo um novo discurso político que se apropria tanto da linguagem experimental, no ativismo, no mediativismo, né, essa remixagem com esse sentido crítico, com esse sentido anticapitalista, ou enfim, ou de reflexão, de análise de crítica, como também uma apropriação da própria linguagem da cultura de massa. Aí eu penso num movimento como o do Anônimos, né, que pega um filme como o Clube da Luta, né, e faz uma paródia e utiliza a forma narrativa do cinema narrativo clássico para fazer comunicados impactantes que levam milhões de pessoas a derrubarem o site da Mastercard, do Visa, na internet, ou leva as pessoas para a rua para fazerem passeatas pela uma cultura livre, ou pensamento fora do sistema de copyright ou dos direitos clássicos. Então, Rubem, eu acho que hoje você tem esse nível de apropriação e articulação bastante interessante. Fala de experimentação, porque a experimentação existe em todos os lugares da vida. A vida é beta, né? A vida é experimental. Então, acho que quando o cinema consegue captar esse lado laboratório, frágil, né, mutante da vida, eu acho que ele se torna, que quando ele se torna vital, ele se torna experimental. Porque a Ivana é super moderna e ela traz essa ideia do experimental que está acontecendo agora, o experimental desse remix de imagens que ela fala, esse experimental assim que qualquer um pode fazer, inclusive o pessoal das comunidades, o pessoal pobre, todos podem ter acesso a esse experimentalismo. E o Terik é mais tradicional, ele é antropólogo e está mais interessado com a origem do experimental e com a maneira como as pessoas estão usando essa linguagem hoje em dia, né? Na verdade, você tem que reverenciar um pouco o passado, porque a história não é linear, né? A história caminha em círculos e a gente pode ter o que é de mais moderno há 40 anos atrás. Olha, eu acho que hoje a gente está, né, eu acho que as vanguardas históricas já faziam essas combinatórias, né? O surrealismo, a colagem, a relação disjuntiva de imagens que você nunca colocaria juntas com determinados sonhos. Mas hoje, quando, né, todas as imagens, uma grande parte das imagens podem ser apropriadas ou acessadas via bancos de dados da internet, né? Quer dizer, esse procedimento remix, ele virou, a gente está na cultura remix, onde você, se hoje fosse decretado que ninguém mais poderia filmar uma única imagem, ainda poderiam ser feitos bilhões de combinatórias de imagens e de criação de narrativas a partir do remix e da combinação. Então eu acho que é um processo poderoso que a garotada, eu acho que está se apropriando e produzindo discurso, ativismo, discurso político a partir dessa apropriação da paródia e do remix. Experimental cinema has a long tradition that has to be respected and that has transgressed the larger history of moving images. It's a complex history that is continuously being written and rewritten. I believe that we have to explore experimental cinema from different perspectives. The first one is to explore non-Euro-American traditions of experimental cinema. I think that